boa noite, muito boa noite. Vamos começando a nossa live, que é para ser uma live rápida, tá? Como eu comentei ali nos stories, eu vim fazer a live aqui ao vivo porque eu quero trazer esse assunto que é um pouco mais técnico, de uma forma mais clara, mais explícita, né? E quando a gente fala nos stories ou quando a gente fala em um post, a gente nem sempre consegue ser tão se explicar tanto, né? Às vezes as ideias não ficam tão claras. Então eu vou fazer essa live mais direto ao ponto para a gente falar de uma armadilha especificamente que pode acontecer na avaliação, que é quando a gente olha para aqueles scores totais que os testes disponibilizam para nós. Então, por exemplo, Neupsilin tem score total, o TISD tem score total, THCP, BPA, né? Vários testes como esses. Mas o meu objetivo não é falar de um teste especificamente, apesar da ideia de fazer essa live ter vindo, sim, de uma outra postagem que eu fiz sobre o TISD. Né? Então a gente vai falar brevemente para ficar bem claro para todo mundo por que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer uma avaliação e como que a gente pode olhar para esses resultados totais, então, sem cair em armadilhas, né? Então, enquanto estava pensando aqui nessa live, eu estava pensando, gente, que como tem detalhes, né? Uma avaliação neuropsicológica, para a avaliação ser bem feita, tem tantos detalhes, tem tantos pontos que a gente precisa olhar, que ultrapassa não sei quantas vezes mais a aplicação de testes, né? A mera aplicação de testes. Então, ok, nós aplicamos os testes, mas eu tenho que saber interpretar o teste. Sim, tem que saber interpretar o teste, tem que saber fazer uma observação clínica, mas e essas minúcias, esses detalhes que não são... Eu tenho certeza que isso nunca foi te dito num curso de especialização ou em outro curso que tu tenhas feito. Porque esses são os insights que a gente vai tendo enquanto a gente vai praticando. São insights do dia a dia, da clínica. E desde agora eu quero te convidar a refletir comigo, a pensar, principalmente para quem está começando agora a trabalhar com avaliação, tá? Que não é justo contigo tu olhar para um profissional já experiente, um profissional que já tem anos de prática em avaliação e querer apenas fazer o que ele faz, né? Olhar para ele, olhar para um laudo dele e ficar querendo fazer um laudo igual, ficar se cobrando de fazer um laudo igual. Ou então tu vê aquele profissional experiente apresentando um caso clínico e tu querer apresentar igual a ele. Não, o que tu precisas inicialmente é entender o que esse profissional que tu tanto admiras, o que ele fazia quando ele estava no teu nível de conhecimento, quando ele tinha o teu nível de prática, de experiência clínica. Porque daí tu vai seguir os passos, tu vai olhar para isso que esse profissional fazia, e então tu vai conseguir alcançar o desempenho, enfim, o funcionamento, a característica desse profissional que tu tanto admira. Né? Porque realmente são muitas as minúcias da avaliação. E o importante é tu estar, então, acompanhada de pessoas que tu admiras e de pessoas que vão poder abrir teus olhos para essas minúcias, né? Que a gente não tem controle e a gente nem consegue pensar e lembrar de todas elas para poder orientar, para poder falar, né, para vocês. Então, como veio esse insight em relação, né, aos scores totais, e eu fiz essa postagem anteriormente falando sobre o TISD, eu pensei que seria interessante trazer aqui para vocês mais esse alerta, né, para vocês poderem conduzir avaliações mais precisas, poderem ter um olhar mais minucioso para os scores dos testes que vocês avaliam, tá bom? Dito isso, então vamos lá. O que eu quero dizer quando eu falo que os scores totais são armadilhas e que nós temos que cuidar com testes que disponibilizam esse tipo de score, tá? Então, eu vou falar de outros testes e depois eu vou trazer o TISD, tá? Para vocês, porque afinal foi por causa do TISD, né, que eu tive, então, a ideia, a motivação para fazer essa live. Então, quando a gente tem um score total, por exemplo, THCP.
Tá? O THCP ele é um teste restrito para psicólogos e ele é um teste que avalia habilidades pré-alfabetização. Então vai ter um subteste de linguagem, vai ter um subteste de processamento quantitativo, vai ter um subteste de atenção, vai ter vários subtestes que avaliam diferentes processos relacionados à alfabetização. Em linguagem tem inclusive testes de aliteração, testes de rima, tá? Itens, né, que avaliam rimas, que avaliam a literação. Então nós temos os grandes grupos de habilidades, né, a avaliação da memória, da atenção, do pensamento quantitativo, da linguagem, tá? Da motricidade, né, do processamento visomotor. E quando nós vamos fazer o fechamento da avaliação, um dos scores que o THCP gera é o score total, tá? Então, total no THCP. Tá? Então, eu posso ter lá um score total, verificar o percentil do meu paciente, que esse percentil pode estar 50, por exemplo, tá? Na verdade, é quartil, tá? No THCP. Então, se o quartil do meu paciente está lá no 50, isso significa que o desempenho dele está dentro da média, certo? E o que eu posso fazer? Ir lá, escrever meu laudo e dizer, né, que o desempenho, que as habilidades pré-alfabetização do meu paciente estão dentro da média. Só que quando eu olho para o grupo de subtestes, né, quando eu olho aquele agrupamento, total de memória, total de atenção, total de linguagem, às vezes, gente, o paciente pode ter chegado quase no zero em desempenho em um desses grupos de habilidade. Então imaginem que o meu paciente lá gabaritou as habilidades de linguagem, de pensamento quantitativo, de atenção, de memória, mas que ele zerou o subteste que avalia o processamento visomotor. Quando eu somo tudo isso, essas habilidades linguísticas de memória, enfim, essas que foram gabaritadas, meio que compensam no score total aquela habilidade que está totalmente prejudicada, que está zerado no teste. E daí eu vou lá e no meu laudo eu vou escrever e na devolutiva para a família eu vou dizer que o desempenho do paciente, que as habilidades pré-alfabetização daquele paciente, daquela criança, estão dentro da média, está tudo certo, o paciente está prontinho para se alfabetizar? É claro que não. É claro que não, porque tem uma habilidade que é extremamente importante, principalmente para a escrita, que está prejudicada. O paciente zerou aquele subteste, tá? Então, quando eu olho para esse score total, eu tenho que saber que ali no score total estão diluídas todas as subhabilidades que foram avaliadas no teste, estão diluídas em um score total. Essas subhabilidades se relacionam entre elas? É claro que se relacionam, né? Senão nós não teríamos um score total. De novo, exemplo do THCP. Então, é um teste de avaliação das habilidades pré-alfabetização. Na literatura, quando nós vamos ver, a gente vai identificar que existe uma relação entre todos esses processos que o THCP avalia. Por isso, nós temos lá o score total. Mas mesmo assim, quando nós olhamos por um viés neuropsicológico e nós entendemos que os processos cognitivos avaliados, eles funcionam em módulos que são separados, ou seja, eu posso ter um excelente desempenho, um excelente desenvolvimento de linguagem, mas ter muita dificuldade visomotora, muita dificuldade práxica, né? Por quê? Porque a nossa cognição funciona assim, o nosso cérebro funciona assim, em módulos, né? Então a gente precisa olhar para esse score total, entendendo que talvez dentro desse grande score haja habilidades que estão prejudicadas e habilidades que estão muito bem desenvolvidas. Outro exemplo, Neupsilin. Neupsilin também. Neupsilin avalia 8 domínios cognitivos diferentes. Diferentes tipos de memória, diferentes tipos de atenção, diferentes processos de linguagem, desde a compreensão até a escrita de palavras, de pseudopalavras. Tá? Então, o Neupsilin ele é um teste, né, que mesmo que seja um instrumento de avaliação neuropsicológica breve, ele avalia diferentes domínios cognitivos. E como eu falei, dentro dos diferentes domínios cognitivos, por exemplo, domínio de linguagem lá do Neupsilin. No Neupsilin a gente tem linguagem oral e linguagem escrita.
Dentro da linguagem oral, nós temos nomeação, nós temos compreensão de frases, né? Tem diferentes subtestes que avaliam a linguagem oral. Dentro da linguagem escrita também, nós temos leitura de sílabas, leitura de palavras, leitura de pseudopalavras, nós temos a leitura de frases e compreensão de frases, escrita de palavras, de pseudo, tudo isso entra em linguagem escrita. E quando nós vamos olhar lá para o total de linguagem, total, o domínio, linguagem, total de linguagem, se eu olho para esse score total de linguagem e eu digo que o meu paciente tem um prejuízo de linguagem porque esse score total ficou abaixo da média ou ficou com um percentil prejudicado, eu vou entender, eu que tenho essa clareza, vou entender que o paciente tem prejuízos tanto em linguagem oral quanto em linguagem escrita e em todos os domínios. Todos os subdomínios dentro da linguagem escrita e todos os subdomínios dentro da linguagem oral. Mas isso pode não acontecer. Pode não acontecer. A gente pode ter o paciente que foi muito bem na parte de linguagem oral e que teve muita dificuldade na linguagem escrita. Só que quando eu olho para esse grande total de linguagem, isso não aparece. E daí como é que eu vou escrever no meu laudo? E daí como é que eu vou orientar esses familiares? Como é que eu vou dar uma devolutiva precisa para a escola desse paciente? Porque eu vou lá e vou dizer que está tudo certo em relação à linguagem, só que o paciente não processa inferências. Como assim? Claro, eu não olhei para o subdomínio de processamento inferencial dentro do Neopsilin, tá? Deixa eu dar um oizinho para vocês que estão entrando aqui, sejam bem-vindas. Eu estou falando, né, dos scores totais que alguns testes disponibilizam e que, ok, né, existe relação entre os diferentes subtestes daquele teste, né? Por isso que existe esse score total. Só que quando nós vamos fazer uma avaliação, uma análise precisa do desempenho do nosso paciente, nós temos que olhar para os subscores. Ele vai ser muito mais efetivo, vai nos falar de uma maneira muito mais precisa sobre o real funcionamento do paciente do que eu olhar para o score total colocando como se fosse um saco de gatos ali, né? Tudo no mesmo saco, tá? Outro exemplo, BPA, Bateria Psicológica de Avaliação da Atenção. Avalia 3 tipos diferentes de atenção: atenção concentrada, atenção dividida e atenção alternada. Nós temos 3 tipos diferentes de atenção. E daí o que tem lá no final? Total de atenção, né? O score total de atenção. Gente, se foi necessário, se nós já sabemos que a atenção concentrada é diferente da atenção dividida, que é diferente da atenção alternada, como é que eu vou olhar para um score total falando da atenção geral do meu paciente? Se eu sei, de novo, que a atenção funciona em módulos, então eu posso ter uma excelente capacidade de atenção concentrada e ter muita dificuldade de atenção dividida. Ou eu posso ter muita facilidade de atenção alternada, mas ter muita dificuldade de atenção concentrada. Quando eu olho para esse score geral de atenção, todos os tipos de atenção estão diluídos ali, está tudo diluído ali, né? Então, fica comprometida a minha interpretação daquele teste quando eu digo que o paciente não tem prejuízos atencionais, porque eu olhei para esse score geral, que diz que está dentro da média, né? O percentil está dentro da média, está tudo certo. Só que quando eu olho para um dos subtestes, para um dos tipos de atenção, aparece prejuízo, né? Então, essa é a mesma discussão que se tem quando, na avaliação neuropsicológica, nós dizemos que o nível intelectual, aquele score de QI que o paciente, né, que nós identificamos por meio dos testes de inteligência, que esse não é o ponto central de uma avaliação neuropsicológica. Que quando eu incluo um VISC, quando eu incluo uma UASI na minha bateria, o que mais me interessa não é o score total de QI, porque nesse score total de QI estão diluídas as subhabilidades que compõem o QI. Então, para mim, é muito mais rico, é muito mais
rico, né? Realmente é muito mais rico eu olhar para cada subteste do VISC ou eu olhar para cada índice fatorial do VISC, né, do que eu olhar para o score total, que seria o nível intelectual geral, né? Estou trazendo vários exemplos aqui, falei do THCP, falei do Neopsilin, falei do VISC agora, né? Falei do BPA, porque todos estes têm esse mesmo mecanismo, né? Vai nos gerar um score total que dilui todos os sub-scores. Então eu quero saber de quem está aqui, se está fazendo sentido, porque eu vou falar do TISD nesse exato momento para a gente poder já ir encerrando, tá? Porque o TISD, ele acaba tendo uma limitação importante no meu ponto de vista, tá? Porque, ok, esses testes que eu falei para vocês agora, eles têm a possibilidade de tu olhares para os sub-scores, né? Então tu olha lá, vamos voltar para o Neopsilin, total de linguagem escrita, ou então total de leitura, total de escrita, total de linguagem escrita. Tu pode olhar para o sub-score, tu vai ter normas para cada sub-score. Isso existe no Neopsilin. Isso também existe no THCP. Tu pode olhar o quartil do desempenho do paciente nas habilidades de linguagem, no processamento quantitativo, tu tem como fazer isso. Então, tu não fica limitado ao score geral do paciente em cada um desses testes. No BPA, a mesma coisa, tá? Então, ok, o que eu tô trazendo para vocês é cuidado com o score geral. Eu não incluo no meu laudo, eu nem coloco o score geral, porque para mim não diz nada. O que diz sobre o paciente são os sub-scores, tá? Sempre, qualquer pessoa que pegar um laudo meu vai ver que não vai ter esse score geral aí, tá? Porque ele realmente, eu acho que tá ali só para confundir, ok? Então me digam se tá tudo ok até agora. Que eu comecei aqui falando, né? Nem cumprimentei vocês. A Adri entrou. Oi, Adri. Coloquem uma joinha aqui para mim se estiver fazendo sentido, antes de eu começar a falar do TISD, porque é importante vocês entenderem esse mecanismo, né? Karina, Cris. Então, tá fazendo sentido para vocês? Certo. Ótimo, obrigada então, gurias. Bom, então vou seguir, tá? Antes de seguir, eu quero só lembrar vocês, quem não tá por dentro ainda, quem não sabe, que neste final de semana, no sábado e no domingo, das 9 da manhã à 1 da tarde, vai ter uma imersão prática, tá? De avaliação de crianças e de adolescentes, tá? Então, vai ser uma aula totalmente prática em que eu vou trazer um caso para vocês e vou esmiuçar todas as etapas da avaliação desse caso real. Então, apresento o início da avaliação, apresento os dados da entrevista de anamnese, formulo minhas hipóteses clínicas e oriento vocês a como que vocês fazem isso em um caso real de vocês. Então, vocês também vão ter seus próprios casos ao longo desses 2 dias e o meu objetivo é que vocês saiam dessa imersão com todo o planejamento da avaliação deste caso, né, que vocês podem escolher para levar, tá bom? Inclusive o laudo, tá? O esboço do laudo, o esqueleto do laudo, hipóteses diagnósticas, os instrumentos que vocês, né, que vão ser os instrumentos mais adequados para usar para os casos de vocês. Então vai ter um momento bem bacana em que eu apresento uma parte muito curta da avaliação, vocês fazem isso com o caso de vocês, nós voltamos e daí vocês tiram dúvidas sobre os casos de vocês, tá? Vai ser um momento realmente muito bacana, assim, de prática, de discussão real de caso clínico. Como vai ter um grupo legal, nós vamos poder ir tirando dúvidas, né, uns com os outros, aprendendo uns com os outros, que é o que eu acredito, né, que eu sempre menciono para vocês que a aprendizagem individual, a nossa aprendizagem quando nós estamos trabalhando sozinhos, a nossa inteligência individual jamais vai superar a inteligência de um grupo.
né? Nós vamos tendo insights, nós vamos aprendendo uns com os outros. Então, vocês estão todos convidados para participar dessa imersão, tá? Tem que se inscrever, o link está ali na minha bio. Vão ser todos muito bem-vindos e se tiverem qualquer dúvidas em relação a como vai acontecer, pode me mandar aqui no chat agora, ou vocês podem me chamar depois ali, tá? Depois que nós concluirmos a nossa live. Bom, então voltando aqui, deixa eu me achar aqui para vocês. Deixa eu ver. Prontinho. Então, voltando aqui, o que acontece no TISD especificamente, gente? O TISD, como eu mencionei naquele vídeo, né? Como mencionei naquele vídeo, ele é um teste completo, que avalia, então, os sinais indicativos de dislexia, tá? Então, por exemplo, prejuízos na nomeação é um forte indicativo de dislexia, né, de que essa criança ou tem dislexia ou que ela tem, né, uma fragilidade relacionada à dislexia, né? Nomeação, memória de trabalho, nomeação de letras, né, reconhecimento de letras, leitura de palavras, repetição de pseudopalavras, tem vários subtestes ali cujos scores, cujo desempenho do paciente pode nos indicar que ele tenha, né, que esse paciente tenha um transtorno específico de aprendizagem da leitura, a dislexia, tá? Até aí tudo bem, né? Um teste, como eu falei, completo, né? Os itens muito bem construídos. Lá nos stories hoje eu falei sobre o subteste de rimas, tá? De consciência fonológica e de uma limitação específica que eu vejo nesse subteste, tá? E que me preocupa principalmente quando psicólogos fazem a aplicação desse teste, porque os psicólogos não costumam estudar aprofundadamente sobre consciência fonológica. E do meu ponto de vista, alguns itens desse subteste de rima podem gerar uma confusão ali na hora de interpretar os resultados. Com fonoaudiólogos isso não vai acontecer, né? Que são os dois grupos que podem utilizar o TISD, então psicólogos e fonoaudiólogos, mas eu fiz uma sequência de stories hoje para alertar principalmente os psicólogos em relação ao subteste de rimas, tá? E daí, como eu vinha falando então para vocês agora, quando nós temos um teste que tem diferentes subtestes e que cada subteste gera a sua interpretação, né? Então nós vamos lá, subteste de memória, como é que foi o desempenho do paciente, pontuação bruta e qual é o percentil equivalente. Então nós conseguimos entender como ficou o percentil do paciente no subteste de memória, assim como acontece no TDE, por exemplo. Então tem o subteste de leitura. Nós avaliamos o desempenho do paciente no subteste de leitura e sabemos como está o processamento do paciente na leitura, certo? Então, o TDE tem 3 subtestes, mas cada subteste tem o seu percentil, certo? Até aí, ok. Retomando, alguns testes, principalmente testes psicológicos, além de gerar esses scores por subteste, eles têm um score geral, um score total do teste, que, na minha opinião, é um score que mais confunde o avaliador e a pessoa que pega o laudo do paciente do que ajuda. Então, para mim, esse score geral é inútil, tá? Eu não utilizo o score geral dos testes que me dão a possibilidade de olhar para cada subteste que compõe aquele grande teste, certo? O que acontece no TISD é que, apesar de ele ter vários subtestes e que todos esses subtestes fornecem indicativos de riscos, de sinais de risco para a dislexia, esses subtestes não têm normas específicas. Nós não temos como saber se aquele desempenho do paciente no subteste de nomeação, por exemplo, é um desempenho que está dentro da média, abaixo da média, o percentil, se está ok, se não está ok. Nós não temos como fazer essa análise para nenhum dos subtestes do TISD. Então,
repetição de pseudopalavras, que, como eu falei também no vídeo, ele é um subteste maravilhoso, para mim é um dos melhores, né? Eu acho ele realmente fantástico, esse subteste, até porque a gente está falando de um processamento fonológico hard, né? A pessoa precisa realmente utilizar a memória fonológica para conseguir lembrar a palavra e repetir corretamente, né? Mesma coisa, nós não temos um score de percentil que indique que o desempenho do paciente está dentro da média, acima da média, abaixo da média, que está com déficit. Nós não temos como saber isso em nenhum subteste do TISD. O TISD, ele fornece apenas o score geral, tá? Só o score geral. Então, nós temos a pontuação bruta de cada subteste e nós temos a possibilidade, então, de ver se o desempenho do paciente está dentro da média, acima da média, né, ou abaixo da média, enfim, só por meio do score geral, tá? É o que o TISD fornece. Gente, eu tenho falado isso em todos os meus vídeos, falei nos stories também, tá? Para mim, essa é uma limitação. Mas a gente tem que entender que há diferentes estruturas de testes, há diferentes tipos de testes, e o TISD, ele é uma triagem, né? Ele não se propõe a ser um instrumento que sozinho vai diagnosticar a dislexia. Então, é claro que nós precisamos, talvez a partir dos resultados do TISD, complementar a nossa bateria de avaliação, para daí sim nós podemos entender se o paciente tem ou se ele não tem dislexia, tá bem? Mesma coisa o Neupsilin, que eu tô falando para vocês, que também tem essa questão dos scores gerais. O Neupsilin, ele se propõe a ser uma bateria de avaliação neuropsicológica breve. Então, nós não vamos nos apegar apenas nos scores do Neupsilin. Porém, eu, enquanto clínica, enquanto neuropsicóloga, eu sinto falta dessa possibilidade de nós olharmos para os subtestes do TISD e entender se em cada uma daquelas habilidades ali existe ou não existe um prejuízo. Porque quando nós olhamos apenas para o score geral, o que nós vamos ter? Todas essas subhabilidades diluídas em um score único. Então, essa é uma limitação do meu ponto de vista e que eu quero alertar principalmente meus colegas psicólogos, né? Porque, enfim, ele é um teste de uso de psicólogos e de fonoaudiólogos, né? É uma pena que psicopedagogos ainda não possam utilizar esse instrumento, até porque, né, os psicopedagogos obviamente estariam muito mais habilitados para usar esse teste e se aprofundar nas análises do que muitos psicólogos, né, que não têm o conhecimento de base. Então, essa live aqui, ela é um convite, né, para a gente poder utilizar os instrumentos de uma forma cautelosa, lembrando que nenhum teste é perfeito, né? Nenhum teste é perfeito, tá? Eu falo isso com muita segurança, eu desconheço um teste perfeito e cabe a nós olhar para os instrumentos com conhecimento técnico, com conhecimento teórico, com conhecimento prático e poder incluir os melhores testes na nossa bateria de avaliação. E é isso que eu quero te ajudar nesse final de semana, nesse sábado e nesse domingo, a escolher os melhores testes para incluir nas baterias de avaliação dos teus pacientes, porque, afinal de contas, isso vai interferir na forma como tu interpreta os resultados, na forma como tu relaciona os resultados dos testes com os dados que a escola trouxe, que a família trouxe. Então, poder olhar de uma forma criteriosa, de uma forma cautelosa para os instrumentos de avaliação é um ponto relevante, extremamente relevante, porque quando tu olha e interpreta de uma forma equivocada, isso pode enviesar o teu olhar, isso pode enviesar os teus resultados e, consequentemente, enviesar a intervenção que vai ser feita depois, né? E a gente está ali com uma criança que está em pleno desenvolvimento, que poderia estar se desenvolvendo de uma maneira mais precisa, mais direcionada, e não está por causa da forma como o profissional interpretou os resultados daquela avaliação, tá? Então, de coração, eu convido vocês para participarem da imersão. Quero agradecer vocês que ficaram
aqui até agora. Quero ver se vocês têm dúvidas. A Lu colocou sempre aprendendo com essa professora maravilhosa. Aliás, feliz Dia dos Professores, né? Para nós, vários de vocês aqui são professoras também. Obrigada, Lu. Dúvidas que vocês tenham, senão nós vamos encerrando. Porque é isso, né? São detalhes que a gente não vê em cursos, a gente não vê, né, em supervisões também, não necessariamente, mas são esses detalhes que vão fazendo a diferença quando nós estamos trabalhando ali na clínica, certo? Fazendo as nossas avaliações. Então, se vocês não têm dúvidas, eu vou deixar um beijão para vocês, convidar vocês a entrarem no link que está ali na minha bio para saberem mais sobre a imersão. Com certeza vai ser um momento riquíssimo de aprendizado para todos nós, principalmente porque nós vamos estar em grupo, né, e compartilhando as nossas experiências na clínica. Certo? Um beijão, então, boa noite para vocês. Vou deixar essa live gravada. Vocês podem salvar, podem encaminhar para quem vocês quiserem, outras pessoas que vocês acham que possam também se beneficiar desse material. E é isso aí, então. Boa noite e eu vejo vocês amanhã nos stories. Beijo!